Processo de cidadania sempre tem aquele momento que você vai precisar traduzir todos os seus documentos e de todo mundo da família que está fazendo o requerimento junto com você. Mas essa tradução não pode ser qualquer tradução, ela precisa ser uma tradução juramentada. Ciao a tutti! Hoje eu quero falar para vocês o que é uma tradução juramentada e tentar esclarecer algumas dúvidas que surgem nesse momento do processo de dupla cidadania. Vabbè, andiamo. Quando a gente fala em tradução juramentada, antes de tudo, eu quero lembrar a vocês que somente tradutores inscritos nas juntas comerciais de cada estado têm como certificar e dar este valor legal para uma tradução. Então fiquem muito ligados, né? Tem muitas empresas por aí na internet que oferecem traduções juramentadas a preços assim super baratos, menos que preço de banana, mas na verdade são traduções feitas por outras pessoas que não o tradutor juramentado, né? No final, o tradutor juramentado só vai conferir a matrícula dele para outros vários tradutores que não necessariamente são qualificados para efetuar essa tradução quando a gente fala nessas empresas que prometem coisas muito boas com pouco dinheiro, sempre desconfiem disso, né? Molta attenzione. Agora a diferença, por exemplo, quando um cliente chega para mim, né? Eu sou tradutora juramentada, inscrita na Junta Comercial de Santa Catarina. Um cliente vem falar diretamente comigo sobre a necessidade de uma tradução. Antes de qualquer coisa, eu entendo todo o contexto que ele tem por ter a necessidade dessa tradução juramentada. Igual veio um cliente aqui esses dias, me mandou um monte de documento que não precisava. Como eu gosto de ser bem transparente com meus clientes, eu digo, olha, estes documentos todos não precisam, vamos traduzir somente o que é necessário. E essa conversa, provavelmente ele não teria numa dessas empresas, né? Ele mandaria um monte de documento, traduziria-se tudo e coisas que ele nem utilizaria. Eu prefiro sempre ser honesta, ser transparente, falar com o cliente e ao invés de sair traduzindo e fazendo a ligação de dinheiro que ele não precisa, a gente traduz o que é necessário. Ah, que bella cosa! Depois desse prelúdio, vamos então entender por que é necessário essa tradução juramentada. Diferentemente de qualquer tradução, a tradução juramentada tem validade jurídica. A gente precisa seguir vários cuidados quando vai traduzir. A tradução, na folha da tradução consta os meus documentos, as minhas credenciais, a minha matrícula na JuSesc, tudo isso para deixar-nos conformes de uma tradução juramentada. Tudo que está no documento original, ele é traduzido. Até mesmo quando tem uma foto no documento original, isso tem que constar na tradução juramentada. Questo ha senso. Então você tem, vamos voltar para o exemplo da dupla cidadania italiana, né? Você tem seus documentos brasileiros, certidão de nascimento, casamento, aí dos seus avós, certidão de casamento, nascimento, divórcio, óbito, tudo isso são documentos brasileiros. Por que se fala nesse momento de apostilamento? O que é o apostilamento? A apostila de Haia é vamos falar em palavras simples, né? É um certificado que confere legalidade jurídica internacional a um documento, né? Então, todas as suas certidões brasileiras, elas precisam valer também na Itália. Por isso que é necessário apostilar tanto o documento original quanto a tradução, porque a tradução vai ser feita por um tradutor brasileiro e você precisa encaminhar isso para a Itália. Ora capisco. E aí, em que momento você precisa apostilar esses documentos? Você tem algumas opções. Você pode apostilar os seus documentos originais e depois enviar para a tradução, e aí em seguida você vai precisar também apostilar a sua tradução, ou você pode economizar uma ida ao cartório e apostilar os documentos originais já com as traduções. Quando as traduções estiverem prontas, você pode apostilar tudo de uma vez só. E aí, o que acontece? Você pode pedir para o tradutor, né, que você contrata, ou ver se o tradutor oferece esse serviço de apostilamento, ou pedir que o tradutor te envie a tradução com assinatura digital por e-mail, enfim. Qual que é a diferença, né? Vai ter um valor a mais que muito provavelmente esse tradutor vai te pedir, porque a apostila, o apostilamento é um preço de cartório, é um serviço que outro lugar deve ser feito. Nenhum tradutor tem condições de eu aqui na minha casa imprimo uma tradução e apostilo. Isso não. Isso precisa ser feito num cartório. Então tem o preço do cartório e aí mais o preço do serviço do tradutor para isso. Ok, ho capito. Já se você recebe a tradução assinada digitalmente pelo tradutor, você pode imprimir essa tradução e ir até o cartório e solicitar
começar o apostilamento, né? Mas tenham cuidado que tem alguns lugares, eu vi um cliente falando que um cartório não estava aceitando assim e eu tive que fazer o serviço do apostilamento, enviar para ele por correio. Então, sempre verifiquem isso com os cartórios, tá? Busquem ir sempre em cartórios de registro civil para fazer esse apostilamento de AIA. Então, a tradução juramentada é tudo... Para que serve, né? Eu tô dando o exemplo da dupla cidadania italiana, porque talvez seja aí o mais evidente pra gente, né? Mas não só para isso. Se você pretende ir para a Itália, dar continuidade aos seus estudos, fazer um mestrado, um doutorado, uma faculdade, você precisa da tradução juramentada dos seus documentos acadêmicos, dos escolares. Se você precisa atualizar o seu AIRE, você precisa de tradução juramentada. Se você precisa também fazer a sua conversão de carteira de motorista na Itália, você vai precisar da sua tradução juramentada. Você também, se você vai em viagem para a Itália, é recomendável que ou você faça a permissão internacional de direção, ou você também pode solicitar uma tradução juramentada da sua carteira de motorista, né? Caso aconteça algum acidente, alguma coisa na Itália, você mostra pro policial a tradução juramentada, ele vai entender que aquilo ali é a sua carteira de motorista. Mas vamos supor que você fala italiano ou joga na inteligência artificial para traduzir a sua carteira de motorista e leva isso. Não vai ter validade, porque não é uma tradução feita por um tradutor e intérprete público. Ou seja, para ter validades em momentos oficiais da nossa vida, digamos assim, momentos burocráticos, precisa ser uma tradução feita por um tradutor e intérprete público. Fai attenzione. A inteligência artificial vai fazer? Vai, mas se você não fala italiano, você vai conseguir avaliar se o que ela entregou está certo ou está errado? Porque a gente sabe. Botem aí, de repente você fala inglês, pede para a inteligência traduzir alguma coisa do inglês. Sempre tem algum erro. Pelo menos no italiano, sempre tem algum erro. È vero. E a tradução juramentada também é necessária para, de repente, acordos comerciais, compra e venda de empresas, divisão de empresas, tudo isso precisa da atuação de um tradutor e de um intérprete público. Não basta ser qualquer tradução. Por que o nome da nossa profissão é tradutor e intérprete público? Porque a gente também pode atuar como intérprete fazendo tradução simultânea, de repente em sessões em tribunal, em alguma representação comercial que precise de algo com mais validade, tudo isso está a cargo de um tradutor e intérprete público. Alguém que de repente está no aeroporto e não sabe falar, chega um italiano aqui e não fala português e a polícia parou ele por algum motivo, a gente vai lá e atua como tradutor também. Molto, molto interessante. Isso tudo são alguns detalhes que talvez ajudem a entender por que é tão importante que essa tradução seja feita por um tradutor juramentado e não por qualquer pessoa. E prefiram sempre, ao contratar um tradutor, acessem o site da Junta Comercial do seu estado e vejam quais são os tradutores que estão ali. Entrem em contato, conversem, né? Busquem sempre esse atendimento diferenciado, esclarecer suas dúvidas, ao invés de sair pedindo por aí um orçamento de qualquer jeito para qualquer pessoa. Lembrem-se que às vezes o barato sai caro. È vero. Eu já ouvi história, tá? Isso é uma história que eu ouvi de uma colega minha falando que um cliente chegou com um seguinte problema. Ele tinha contratado uma dessas empresas da internet que tinha um preço barato para tradução juramentada, enviou o pacote de mais de 20 certidões para fazer a cidadania da família. Tinha certidão faltando parte do texto, tinha certidão com o nome errado, tinha certidão com o número de documento errado, tinha certidão que nem tinha sido traduzida nesse pacote todo. Foi dar entrada no processo, olha aí o problema. Nem andou o processo porque tinha tanta coisa errada nas traduções, aí ele teve que contratar, aí sim ele contratou um tradutor juramentado, falou diretamente para finalmente ter traduções corretas e fidedignas ao original. Então vejam, ele tinha feito um pagamento já bem alto, porque mesmo em traduções mais baratas, afinal 20 certidões não é pouca coisa. E aí teve que ter todo o retrabalho, atrasar mais ainda, e a gente sabe que daqui a pouco, dia 11 de março, vai ter mais uma discussão da lei do decreto Tajani para saber o futuro da dupla
dupla cidadania, então quem tem esse direito não tem tempo a perder. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu fiz assim com as dúvidas mais frequentes que eu recebo, que é sobre o que é apostilamento, por que precisa apostilar. E aí eu quero deixar para vocês também o espaço sempre aberto aqui embaixo para deixarem seus comentários, se já tiveram algum problema ou se ainda não entendem a função de um tradutor. Eu vou ter o grande prazer de esclarecer essas dúvidas para vocês e, claro, também estou com meu serviço de tradução juramentada à disposição de todos que acompanham aqui o nosso canal. Lembre-se, toda terça-feira, um vídeo novo aqui no ar. Tchau, ragazzi! Alla prossima!